tocar os pontos de alarme. No caso aqui, do meridiano do pulmão. Eu vou perguntar para a cliente onde estaria mais sensível a cada toque. Todos os pontos vão estar sensíveis, mas de repente um ou outro vai estar mais sensível. Então repare se ele está muito sensível ou não. Compara com esse aqui, que é lateral aqui mesmo. Aqui a ideia é assim, tipo mais ou menos na altura da axila, um pouco para dentro a gente sente um oco. Já o da vesícula biliar é na mesma linha de um mamilo idealizado, bem na base. Seria assim, entre o quarto espaço intercostal. Como é que é a sensibilidade aqui, mais ou menos que a outra. Aqui, descendo o osso externo, bem no final do coração. Como é que é a sensibilidade aqui. Seguindo do osso externo, traçando uma linha imaginária com o mamilo, a gente vai achar um oco, que é o do meridiano do fígado. Como é que é a sensação aqui? Não muita. Seguindo aqui as costelas, bem aqui no finalzinho dela é o ponto de alarme do baço pâncreas. Como é que é o toque aqui? Pouca coisa. Seguindo ainda as costelas, mas aqui na lateral já de um lado e do outro é o dos rins. Como é que é o toque? Pouco sensível. A meia distância entre o umbigo e o externo, nós temos aqui o ponto de alarme do estômago. Muito sensível, não. Já aqui, região de intestino grosso, aqui uma sequência de pontos. Temos aqui o triplo aquecedor, intestino delgado e o da circulação em sexo, que seria o mais dolorido no caso, que a gente já havia até conversado antes, não estamos aqui confirmando que seria o mais dolorido de todos, né? Da circulação e sexo, o meridiano, ele começa aqui. É muito fácil lembrar onde começa a circulação e sexo, bem por causa que é bem o dedo do meio, digamos assim, né? Se a pessoa fizer isso, ela vai lembrar, nunca mais vai esquecer que é esse dedo, né? A gente faz todo o trajeto tocando para descobrir onde está mais sensível. Aqui no caso era aqui, né? Bem sensível. De um lado e do outro, né? Do mesmo jeito que está sensível aqui, vai estar sensível no correspondente dele. Eu poderia estar aplicando com o próprio dedo, fazendo estimulação, poderia estar usando ímãs, poderia estar usando agulhas, laser. Aqui no caso, nessa demonstração, nós vamos usar agulhas, né? Notem que elas são descartáveis e de uso único, ou seja, não é usado de novo nem na mesma pessoa. E o próprio descarte da agulha é feito de uma forma especial. Existem lixos próprios para recipientes próprios para isso, ou ainda desintegradores de agulha. Não que existam casos de infecção em uso de acupuntura, mas é justamente para evitar qualquer polêmica, evitar qualquer, digamos assim, suspeita nesse sentido. Uhum, Essa é uma agulha de acupuntura tão fina que é difícil até de focar. Tem gente que se impressiona e fala, ela é grande, mas na verdade, primeiro que o que importa em termos de dor ou não é que ela é fina. Quanto mais fina, menos dolorida. E quanto ao tamanho, para a gente que trabalha com a noção de energia, a gente vai colocar apenas a pontinha mesmo, que é o suficiente para ativar o ponto. Ele pode até facilitar usando esse caninho de plástico que vem junto na embalagem, que é para ajudar a direcionar onde a gente vai aplicar. Então, localizado pela dor, ou poderia colocar exatamente pela pulsologia. Repara que a ponta nem tá para fora da coisa, só vou colocar o caninho de plástico no local exato, ó, tá vendo? Só um pedacinho de nada aqui e pronto. Está colocada a agulha, sem problema nenhum. Fazer a mesma coisa do outro lado. Agora do outro lado, a mesma coisa, mesmo ponto. Prontinho. Agora vai ficar aqui alguns minutos e a gente volta a testar o ponto de alarme para ver se está tudo ok. Estamos voltando ao ponto de alarme e realmente
A cliente está aqui comunicando que já há uma boa diferença. Mas ainda assim foram só poucos segundos de aplicação. Vamos deixar pelo menos 1 ou 2 minutos para poder dar um efeito assim mais prolongado. Nós estamos voltando ao ponto de alarme. E realmente a cliente está aqui comunicando que já há uma boa diferença. Mas ainda assim foram só poucos segundos de aplicação. Vamos deixar pelo menos 1 ou 2 minutos para poder dar um efeito assim mais prolongado. Voltando ao ponto de alarme. Já está realmente bem menos sensível. Estou apertando até com mais força e não há mais aquela reação. Agora é só fazer a retirada. Não há sangramento, porque a agulha é muito fina. Ela não é oca, então ela não retém sangue, né? Mas ainda assim, todo cuidado é feito. Ela vai ser, no caso aqui, nós vamos mostrar como usar um desintegrador de agulhas para se livrar das agulhas.